Atlântida no Reino das Trevas. Capítulo 2. A Fonte da Juventude. Na manhã seguinte, entrei com passos rápidos na grande pirâmide. Diante de minha presença, todas as portas se abriram sem objeção. Antigamente, almas impuras eram impedidas de entrar, mas naqueles dias, o símbolo máximo da tecnologia Atlante atendia nossos interesses. Agora, os senhores do Vril não eram mais os sábios Atlantes de outrora, e sim nós, os espíritos arrogantes e guerreiros exilados de Capela. As salas de estudo, o desenvolvimento industrial de produtos usando o Vril e toda a sua aplicação para o bem haviam desaparecido. Pouco a pouco, a tecnologia Sociedade Atlante começava a se tornar tribal, igual ao restante do planeta, ainda mais que o quinto elemento se tornará raro na natureza. Seu domínio era cada vez mais restrito, limitando-se à produção de produtos industrializados em série. Era fácil perceber que em algumas décadas nossa vida seria quase tão limitada como a dos habitantes do mundo primevo. As únicas naves que decolavam eram as pilotadas por sacerdotes do Vril, de nível médio ou superior. Não éramos mais vistos como cientistas, e sim como feiticeiros de uma seita obscura. A nobre classe dos sábios e cientistas agora era ocupada por bruxos traiçoeiros, e o simples povo, trabalhador e honesto, agora dava espaço para uma grande malandra e sem valores. Os que faziam de vítima ao primeiro vacilo passavam a perna em seus semelhantes, sem o menor escrúpulo. Com o passar dos anos, crendices e rituais foram criados para entender o Vril, distorcendo sua aplicação para atender interesses obscuros. Somente os maiores manipuladores da grande energia conseguiram manter o domínio sobre ela, assim como havia previsto GDI. E estes estavam empenhados na guerra ou haviam fugido para as montanhas ou locais ermos para viverem como eremitas. Alguns ainda eram procurados, praticamente caçados pelos dois lados da batalha. Seu peso valia ouro e não podiam ser desprezados. Eu me tranquilizava por meus pais terem migrado para um local inacessível à ambição desses homens. Já aqueles que tinham um domínio mediano se conformaram com isso, ou então tornaram-se ridículos mistificadores que afirmavam ao povo simples poder controlar o Vril, tal como ocorre hoje em dia com alguns farsantes que afirmam se comunicar com os espíritos apenas para tirar dinheiro de pessoas ingênuas. As gerações mais novas nem mesmo entendiam como o quinto elemento funcionava. Tenho certeza de que se as pessoas de Atlântida vivessem para contar suas histórias, as gerações futuras acreditariam que a pirâmide seria apenas um templo funerável ou algo assim, semelhante ao que acontece no Egito com as pirâmides de Gizé. Com o olhar arregalado e com a capa negra esvoaçando, talvez a rapidez de meus passos, cruzei por vários sacerdotes menores que trabalhavam dentro da pirâmide com o objetivo de construir armamentos convencionais e desenvolver estudos sobre bombas de destruição em massa para a guerra. Nem mesmo retribuí as messuras que eles insistiam em realizar, em sinal de reverência. Naqueles dias, minha arrogância e meu desprezo por seres hierarquicamente inferiores já estavam no auge. O máximo que eu permitia era
essas demonstrações de servilismo. Dirigir-me a palavra sem serem solicitados poderia custar-lhes muito caro. Eu acreditava não ter tempo a perder com seus assuntos banais. Um triste gesto de imaturidade espiritual, pois o verdadeiro sábio é aquele que consegue descobrir ensinamentos em todas as manifestações da vida, inclusive em uma ingênua conversa cotidiana. Além do mais, o verdadeiro líder é aquele que cativa e não que impõe medo. Talvez achasse que impor medo e respeito fosse necessário para manter o controle sobre aqueles que estavam sob nosso comando. Não percebia, mas essa forma de agir era uma clara demonstração de insegurança, pois simplesmente não era necessária. Quem iria enfrentar um sacerdote do vril de primeira linha? Esse seria um gesto que nem o mais insano cidadão atlante cometeria. Atravessei o amplo salão no piso térreo e me dirigi ao elevador que levava ao cume da pirâmide, até o topo, local onde antigamente se reunia o Conselho do Vril, e abri a porta a que somente Arnak, Rio e eu tínhamos acesso. Os gatos, que antigamente realizavam purificações e o controle, não existiam mais. Tínhamos matado todos eles, porque tinham nos atacado e nos arranhado. Nas primeiras tentativas de acessarmos algumas áreas restritas da pirâmide. Isso foi o suficiente para percebermos que não teríamos uma convivência amistosa com aqueles bichanos. Assim, nós reprogramamos os computadores e o vril com certa facilidade. Mas os gatos, por serem sencientes, possuem alma. Além disso, por estarem ligados a uma poderosa alma-grupo, jamais se venderiam. Hoje em dia, a domesticação reduziu o potencial energético e sensitivo desses enigmáticos animais. Mas naquela época, eles pareciam seres racionais com altíssima sensibilidade. Os atlantes, inclusive, ensinaram os egípcios e persas a utilizarem as elevadas capacidades dos felinos para esse fim. Eu caminhei até o centro da sala, joguei minha capa sobre a mesa e, ajeitando os cabelos que caíam sobre meu rosto, observei Rio e Arnak dentro das câmeras de irradiação de vril. Havíamos desenvolvido aqueles equipamentos semelhantes aos caixões de vampiros dos filmes de ficção, nos quais dormíamos algumas horas para operar rejuvenescimento celular. Não é difícil constatar que os criadores das lendas de vampiros foram intuídos por essa prática milenar, que se propagou principalmente no astral inferior da Terra, nos milênios seguintes. Lá dentro, as correntes de energia vril percorriam nossos organismos a uma velocidade fantástica, provocando uma recuperação celular que nos rejuvenescia vários dias em poucas horas. Uma hora de exposição correspondia a 3 dias de recuperação dos excessos, prevenindo o envelhecimento com a eliminação da formação dos radicais livres. Com esse processo, evitávamos o natural desgaste causado pelas toxinas de nossas almas desequilibradas, que desciam para o corpo físico, correspondendo com doenças degenerativas. O excelente material genético que receberamos de herança de nossos pais, os perfeitos atlantes da Era de Ouro. Esse recurso era fundamental também para reparar o estrago orgânico provocado pelos excessos com o Guaianás, com a guerra e com o grande desgaste energético causados pelas atividades sexuais intensas que também vampirizam nossas forças. Acreditávamos absorver a vitalidade juvenil das mulheres
que conquistávamos, mas muitas vezes elas nos contaminavam com suas vibrações espirituais perturbadas, além de sugarem nossas energias. Havia uma crença de que as mulheres que mantivessem relações com os sacerdotes do Vril poderiam se beneficiar indiretamente com o poder curativo e rejuvenescedor dessa misteriosa energia. Tal ilusão era alimentada principalmente pelo fato de que o tempo passava e não envelhecíamos, por causa das câmeras rejuvenescimento. Sabíamos disso, mas gostávamos e precisávamos dessa troca de energias. Éramos ambos parasitas sugando-nos mutuamente. O gesto de doar amor alimenta ambos. Já a vampirização mútua causa um terrível esgotamento nos dois parceiros. Eu bati no visor da cápsula e fiz sinal para saírem. Arnak desligou o aparelho e abriu a tampa de vidro, resmungando. Rio estava muito sonolento. Apenas se ergueu com o olhar parado entre um bocejo e outro. Arnak, se você continuar utilizando as câmeras de rejuvenescimento neste ritmo, terminará mais jovem que uma criança. Você sabe, o uso ideal prescreve apenas algumas horas por noite e não mais do que 4 vezes por semana. Ele sorriu com minha brincadeira e disse: Dou um dedo da mão para não me tornar um velho decrépito. Os Atlantes antigamente viviam mais de um século e com saúde. Hoje em dia tenho me assustado com o envelhecimento precoce de nosso povo e com as estranhas doenças do mundo primevo que estão surgindo por aqui também. Isso parece uma praga maldita. Eu concordei com o gesto, lembrando-me das pesquisas que realizará ao lado de Evelyn, entre os povos primitivos. Arnak tinha razão. Atlântida está perdendo sua energia espiritual, a qual mantinha tudo e todos puros e perfeitos. Havíamos contaminado aquele paraíso com nossos pensamentos e ações que contrariavam o princípio divino, universal. Ama o teu próximo como a ti mesmo e faça a ele somente o que gostaria que te fizessem. Esse era o resumo das leis espirituais, segundo tinha nos ensinado o nobre Antúlio, o mais mestre espiritual dos Atlantes em toda a sua história. A humanidade atual sofre com doenças e tragédias de toda a natureza por não estarem em sintonia com essa máxima suprema citada. Esse é o resumo central da mensagem de todos os grandes mestres da humanidade e reflete diretamente a vontade divina. Nenhum outro ensinamento espiritual está mais perto da verdade absoluta de Deus do que esse. A Terra só abandonará sua senda sem fim de karmas que resultam em doenças e sofrimentos quando seguir o roteiro da luz, assim como ocorria na Atlântida na época de ouro. Os dois desceram lentamente de seus caixões de rejuvenescimento com a pele coberta pelo tradicional suor escuro, oriundo da purificação orgânica disparada pelo Vril. As toxinas eram liberadas por meio de uma transpiração peculiar que deixava a pele engraxada. Em seguida, eles caminharam até um compartimento no canto da sala, por onde passavam por uma última e rápida das cargas energéticas, que cristalizava os resíduos finais da purificação. Em segundos, a pele expelia de forma impressionante os resíduos finais das toxinas por meio de pequenos cristais negros. Essa era uma limpeza realizada no corpo físico e também no astral, prevenindo o desencadeamento de doenças oriundas das toxinas que agregávamos à alma quando praticávamos nossos atos negativos. Era uma forma
de driblarmos a justiça divina. Nos anos finais de Atlântida, utilizávamos esses cristais negros que condensavam poderosa enfermidade astral para trabalhos de magia transcendental, com o objetivo de atingirmos nossos inimigos. Hoje em dia, o termo mago ou mágico é mal compreendido. Os mágicos que vemos nos espetáculos circenses são, na verdade, ilusionistas. Eles fazem a plateia crer em algo que não existe, apenas provocam uma ilusão momentânea, enganando os sentidos do espectador. Magia é realmente provocar alterações concretas a partir da manipulação de energias astrais. Na época da extinta Atlântida, viveram os maiores magos da história de nosso mundo, pois eles conseguiam manipular o fluido cósmico universal para esse fim, o vril, entre outras tantas aplicações. Era utilizada para a prática da magia branca e negra. Com o passar dos séculos, no mundo primevo, alguns mágicos poderosos conseguiram um bom êxito no campo da magia, mas nem de longe se comparavam aos magos atlantes. Mesmo assim, realizaram grandes proezas tanto para o bem como para o mal. Depois do processo de limpeza prévia, Rio e Arnak jogaram seus corpos fadigados em duas grandes banheiras de limpeza. Rio, já mais acordado, porém ainda demonstrando cansaço, perguntou-me: Irmão, o que você faz aqui tão cedo? Nós o chamamos para a noite ontem, porque sabemos que nos dias em que você visita o túmulo de Evelyn, prefere ficar recolhido meditando. Eu andei de um lado ao outro, perdido em meus pensamentos. Minha mente era uma usina que parecia jamais descansar. Algumas vezes eu achava que seria muito bom ter alguns momentos de paz, como aqueles idiotas que ficaram nas praças dando comida aos pássaros, sem nada para pensar. Mas eu não conseguia me desligar. Ao ouvir as palavras de Rio, virei-me e disse-me, passando a mão pelos longos cabelos louros: Sim, preferi ficar meditando ontem à noite. Foi melhor assim. Mas o que me traz aqui tão cedo? É um chamado de Gadeir? Ele convocou uma reunião de emergência faz pouco tempo. Imaginei que vocês estariam em sono profundo e resolvi alertá-los. Já tivemos muitas desavenças ultimamente com nosso arrogante líder. Não seria prudente faltarmos essa reunião. Os dois concordaram com o gesto e Arnak perguntou: Quanto tempo nós temos até a hora da reunião? Eu ergui a mão e disse-lhes: Banhem-se e vistam-se com tranquilidade. A reunião é no final da manhã. Enquanto isso, eu farei umas pesquisas no computador central da pirâmide. Encontro vocês lá embaixo. Arnak agradeceu o aviso e disse: Pelo menos esse velho insuportável marcou a reunião para um horário adequado. Detesto quando ele nos convoca à noite e estraga nossas festas. Todos rimos de seu comentário. Depois eu desci para a biblioteca central da pirâmide. Lá fiquei, realizando algumas pesquisas sobre o poder alquímico da antimatéria e sobre como dominá-la. Nós sabíamos que Atlas e seus sacerdotes também pesquisavam sobre o tema. O impasse com o líder do Vril já durava 2 décadas e parecia uma interminável queda de braço. Não conseguíamos vislumbrar quem seria o vitorioso daquele embate. O domínio de uma nova força de poder seria determinante para pôr fim à guerra.
Eu não tinha pressa para isso. Contudo, queria fazer parte do grupo, que dominaria qualquer novidade nesse confronto, até mesmo para tentar evitar um desfecho antecipado da guerra. Afinal, disso dependia minha vida. Na verdade, eu não tinha ânimo para nada desde a morte de Evelyn. Eu não via mais sentido nenhum em minha existência. Lá no fundo, eu desejava manter-me vivo, não sei por qual motivo. Eu vivia em uma gangorra ilógica que me levava ao desejo de viver ou morrer, ser útil ou destruir, ascender aos céus ou descer aos quintos dos infernos. Eu tamborilei os dedos sobre a mesa e fiquei pensando. Meu pai era o grande sacerdote do sol. Regia o poder da luz para o bem e para a manifestação divina do Espírito Criador. E eu ali, estudando uma forma de dominar o poder do sol negro. A manifestação contraria a tudo o que meu pai amava e para o que havia dedicado sua vida incansavelmente. No início do universo, matéria e antimatéria foram criadas na mesma proporção. Basicamente, para cada partícula havia uma antipartícula correspondente, ou seja, para cada elétron foi criado um positron, para cada quark um antiquark e assim por diante. Esse cenário dominou o universo logo depois da explosão primordial, que deu início à dimensão em que vivemos. Mas a antimatéria escapou de nosso tempo, criando um universo paralelo. Assim, quando uma partícula encontra sua antipartícula correspondente, um elétron interage com um positron, por exemplo, as duas se aniquilam, transformando-se em energia pura, consumindo-as. Os estudos que realizávamos tinha como foco principal buscar na dimensão paralela a antimatéria, correspondente ao que desejávamos destruir em nosso plano. No momento em que ela fosse trazida à nossa dimensão, exterminaria naturalmente sua contrapartida em uma profusão de energias de impacto imprevisível. Já tínhamos acessado essa outra dimensão e trazido algumas partículas de antimatéria para nosso mundo. O difícil era fazer a migração de elementos na proporção exata, sem causar o caos que poderia destruir toda a Atlântida e, quem sabe, o próprio planeta. O risco de criarmos um ínfimo, mas catastrófico buraco negro com poder de exterminar o planeta inteiro não poderia ser descartado. O nome Sol Negro foi designado para opor essa imensa energia destrutiva à do poderoso Sol, o gerador da vida, ou seja, simplesmente a força máxima da matéria contra a da antimatéria. A manifestação do bem e do mal configura apenas os dois extremos da mesma energia. Os opostos são idênticos, de igual natureza, porém em graus diferentes. Logo, o lado das sombras sempre soube que para vencer o bem, precisava trabalhar a mesma energia em sentido oposto. Era a inversão da força, mesmo que ela fosse apenas simbólica. A representação da força do anticristo é a cruz inversa, um elemento que está em oposição direta ao símbolo maior do cristianismo. A própria cruz suástica dos nazistas foi elaborada no sentido contrário,
de que naturalmente sempre foi utilizada para ter essa mesma função energética. A suástica, ou cruz gamada, é um símbolo místico encontrado em muitas culturas em tempos diferentes, dos índios opialcos, astecas, dos celtas aos budistas, dos gregos aos hindus. A nazista tem o braço apontando para o sentido horário, ou seja, indo para a direita, e roda a figura de modo a um dos braços estar no topo. As suásticas budistas e Hopi parecem reflexos do símbolo nazista no espelho, demonstrando assim a posição anticrística desta última. Inclusive, subiram as montanhas do Tibete para tentar desvendar o segredo do vril. Porém, os monges budistas não tinham conhecimento do que eles tanto procuravam. O vril sempre foi um segredo na mão de poucos. Desta forma, quando utilizávamos o vril para destruir também, o fazíamos de forma inversa a essa energia, manipulando o fluido cósmico universal ao contrário. O poder da força inversa sempre é extraordinário, tanto no plano físico como no astral. As trevas não são apenas escuridão, mas principalmente ausência de luz e vice-versa. Eis o grande segredo oculto da magia milenar. Quem compreende que tudo faz parte do Uno abre as portas para a compreensão maior. O céu e o inferno estão sobrepostos, porém em graus diferentes. Deus está em tudo. Não existe um diabo em oposição ao Criador. O mal mora apenas dentro de nossas almas, ainda imperfeitas, e o Espírito Criador espera pacientemente que nos libertemos das distorções da realidade que criamos em nossas próprias vidas. A obra de Deus é naturalmente voltada para o bem. Não é que ainda não a compreendemos, pois estamos escravizados no mundo das ilusões, que não reflete a essência do Criador e também a nossa, pois somos feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. Depois dessas reflexões, meus grandes olhos azuis ficaram tristes. Eu afastei os instrumentos de navegação da biblioteca virtual e me levantei. Caminhei até a janela e fiquei apreciando a beleza da natureza, ainda não totalmente corrompida pelos novos Atlantes. Que ali, imaginando um raio do sol negro, a antimatéria, consumindo o trabalho da luz, destruindo aquele paraíso. Meu corpo então começou a transpirar e por um instante imaginei que fosse o suor negro das camadas de rejuvenescimento. Assustei-me, mas não era nada, apenas uma transpiração normal, típica de ocasiões em que vivemos grandes estresses emocionais. Saí porta fora, com passos ansiosos, e fui aguardar os amigos no pátio central, respirando o ar puro da abundante vegetação e recebendo os raios solares da manhã. Aquele gesto pareceu acalmar meu espírito. Relaxei e até mesmo adormeci alguns instantes. Porém, logo fui acordado pela aproximação nervosa de Electra. Naquele tempo, era necessário ter os sentidos muito aguçados. A desatenção poderia custar muito caro. Poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Não podíamos confiar em ninguém. Quando senti aquela onda desequilibrada chegando perto de meu campo áurico, despertei sobressalto. Ela se sentou ao meu lado e perguntou com ironia: "O que você faz aqui a essa hora, com o rosto abatido? As festas de ontem não foram de seu gosto?"
as jovens de nossa sociedade não a alegram mais? Crápula maldito. E eu olhei com desdém para ela e falei com irritação: deixa-me em paz, Electra. Ontem fiz 20 anos que Evelyn morreu. Permita que eu chore minha dor em paz. Electra arregalou os olhos, recordando-se daquele fato insignificante para sua alma doentia. No mesmo instante, ela bloqueou todos os seus sentimentos para não me alertar instintivamente de que tinha sido a mentora do assassinato que me fazia chorar havia tantos anos. Depois de recompor-se, ela aproveitou o momento para fazer-me sofrer, já que suas esperanças de ter-me como esposo eram cada vez mais remotas. Cruzando suas longas e sedutoras pernas em minha direção, ela disse em tom sarcástico: nem todas as lágrimas do mundo apagarão sua responsabilidade sobre a morte de Evelyn. Não adianta enganar-se, meu querido. Eu me virei para ela espantado e perguntei: de onde tirou essa ideia, mulher louca? Quem disse que sou responsável pela morte dela? Sempre a amei. Electra gargalhou e respondeu-me: menino ingênuo, se você tivesse vindo lutar ao lado de seus irmãos de raça mais cedo, ou então não fosse tão arrogante, exibindo os poderes que possui, provavelmente a guerra já teria sido resolvida, e você e Evelyn estariam agora plantando verduras em algum povoado esquecido no mundo primevo. Mas você não consegue ter uma vida apagada, não é mesmo, meu vaidoso amante? Eu saltei do banco em que estávamos sentados e, quando ia me defender, percebi a aproximação dos amigos que caminhavam rapidamente em minha direção. Estávamos atrasados para a reunião do conselho. Eu apenas a fulminei com um olhar e disse-lhe: depois conversamos sobre isso, agora estamos atrasados para a reunião. Ela fez um gesto irônico de conformidade e falou: sim, precisamos ir. Nós três entramos em um veículo e, quando Electra foi acompanhar-nos, empurrei-a e gritei, com os olhos em chama: procure sua gente, cobra venenosa. Ela ameaçou atacar-me com um vril e eu me preparei, dizendo-lhe, com os dentes cerrados em estado extremo de raiva: faça, e você não verá o sol nascer amanhã. Ela deu 2 passos para trás, como uma serpente acuada, e eu fiz um sinal para o rio partir. Nosso veículo se deslocou rapidamente e ela permaneceu no local com um olhar enlouquecido, irradiando-me pesadas cargas de energias densas. Enquanto Rio pilotava, Arnak se virou para mim e disse: Andre, você precisa resolver isso. Essa mulher é perigosa. Até hoje ela não esqueceu seu desprezo por ela. Um dia Electra atentará contra sua vida. Tenha certeza disso. Rio virou a cabeça levemente para nós, sem tirar os olhos dos comandos da nave, concluiu: Arnak tem razão. Foi um erro você ter tido relações íntimas com ela, Andre. Agora seu ódio é muito maior do que seria caso você não tivesse dado a ela falsas esperanças. Eu respirei fundo e respondi, irritado com o conselho que era verdadeiro, mas que me chateava ainda mais por eu não ter seguido. Eu sei. E quem são vocês para me criticarem com relação a isso? Dei um murro nos painéis da nave e concluí: já devia tê-la matado para resolver isso. Mas além de ela ser sacerdotisa do quinto elemento, é uma das prediletas de GDI. Qualquer desequilíbrio na balança do vril pode ser determinante nessa guerra. E Electra é poderosa. GDI vai enlouquecer se ficar sem ela. Acredito que ele só se preocupa com nossa segurança pelo receio de perder nossa força com a grande energia. Caso contrário, nem se importaria com nossas noitadas sem fim.
Os dois amigos fizeram sinal de concordância, demonstrando preocupação. Depois, seguimos em silêncio até o prédio administrativo do governo central da capital Atlante. Fomos os penúltimos a entrar no amplo salão com uma mesa oval ao centro. Electra chegou minutos depois, transpirando muito e vermelha de raiva. Gadeir estava sentado na poltrona presidencial, no canto oposto da mesa, ao lado de seus assessores mais próximos, Pantauer e Galeato. Ele usava um traje preto com diversas insígnias. Eu sorri para Rio e falei-lhe ao pé de ouvido: "Olha só, Rio, o bode velho está se achando melhor que nós. Todos usamos os mesmos trajes e ele com aquelas frescuras ridículas." Rio segurou-se para não rir. Sentamos no extremo oposto da mesa, deixando os lugares próximos a Gadeir para os bajuladores, que não eram poucos. Arnak procurou se sentar ao lado de Tessália, uma sacerdote que ele estava tentando seduzir fazia meses. Quanto mais ela evitava seu assédio, mais ele ficava obcecado por conquistá-la. Assim era Arnak. Aproveitei aquele momento inicial, antes de começar a reunião, para estudar nosso líder. Várias vezes eu havia sonhado que morreria pelas mãos daquele ser sinistro. Era um aviso, claro, lembro-me nitidamente de suas palavras na hora extrema. Ele dizia antes de desferir o golpe fatal: "Morra, traidor, ninguém te protegerá neste momento final." Os olhos, quase sem cor de Gadeir, parecendo um demônio, com uma face caricata de ódio, rindo de minha desgraça naquele momento, não saíam de minha mente. Ele era um verdadeiro fantasma branco, como um vampiro. Em diversas ocasiões eu acordei assustado com tal pesadelo. Era algo que parecia real demais para eu não levar a sério. Despertei de meus pensamentos quando Gadeir levantou e começou a falar. Ele era alto e magro, possuía traços angulares, nariz aquilino e expressões faciais frias, típicas de seres maus e insensíveis. Seu cabelo, totalmente branco, ia até a altura dos rins. Algumas vezes, como nessa ocasião, ele o prendia trançado, em forma de rabo de cavalo, como os antigos chineses. A roupa, muito negra, contrastava diametralmente com sua pele e seus cabelos alvos como mármore. Ele pediu silêncio e disse-nos com sua voz malévola: "Defensores do governo legítimo do reino de Atlântica, creio que chegamos finalmente a mais um passo que pode pôr fim a esta trágica guerra que há mais de 20 anos tem causado tantas mortes de filhos valorosos de nossa raça." Todos, então, aprumamo-nos em nossas cadeiras. Esse era um fato novo. Gadeir percebeu que tinha obtido nossa mais absoluta atenção, porque Arnak parou de importunar Tessália e ficou com os olhos vidrados em nosso líder. O silêncio era tal que podíamos até mesmo ouvir o quase imperceptível som do vril alimentando as luminárias da sala de reunião. Com um sinistro sorriso nos lábios finos, ele disse-nos com um tom vitorioso: "Terminamos o desenvolvimento da bomba magnética." O silêncio na sala ficou ainda maior. Nossos cientistas estavam desenvolvendo uma técnica com a grande energia para gerar uma reação em cadeia com o elemento primordial do vril. O objetivo era gerar grandes explosões magnéticas para destruir os exércitos rivais, sem que houvesse preocupação
com os danos irreversíveis que seriam ocasionados na atmosfera do planeta e nos povoados indefesos da região afetada. Os efeitos seriam devastadores para o ecossistema do planeta. Pantauer, frio e insensível, como Gadeir, interrompeu o silêncio. E como poderemos usar essa força contra Atlas? Ela certamente é bem menor do que o poder essencial do Vril, que manipulamos nas batalhas reservadas contra seus exércitos. Nosso líder sorriu e disse-nos: sim, é menos que o Vril, mas talvez a grande energia não possa se contrapor a essa força, desestabilizando a balança do Vril, o equilíbrio que se mantém há décadas e faz com que essa guerra permaneça indefinida por tempo indeterminado. Não venceremos a guerra com ela, mas poderemos realizar grandes baixas no Exército Vermelho, sem um combate homem a homem, como está ocorrendo nos confrontos tradicionais. Isso certamente trará novas preocupações aos nossos inimigos. Poderá abrir brechas para obtermos a verdadeira vitória por meio do desequilíbrio que sofrerão em suas bases. Todos concordaram com o fato de que seria uma boa tentativa. Gadeir meditou por alguns segundos e voltou a falar sem demonstrar preocupação nenhuma com o desfecho de sua terrível proposta. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre realizarmos um teste com essa bomba de destruição em massa, antes de a utilizarmos contra Atlas e seus exércitos. Como todos sabem, a região costeira ao norte da Grande Ilha está em constante rebelião. Eles querem derrubar nossa administração, porque estão passando fome e não recebem socorro. Na verdade, são os inúteis, pois nada acrescentam ao progresso de nossa nação. É a região mais pobre em todos os sentidos. São completamente dependentes e só geram despesas. Não podemos conviver com esses dois problemas: uma região deficitária e em constante clima de rebelião. Já temos problemas demais. Com Atlas e o hemisfério oriental, não podemos conviver com esses dois problemas: uma região deficitária e em constante clima de rebelião. Já temos problemas demais com Atlas e o hemisfério oriental. Nossa missão é unificar novamente o continente. Questões menores, como essa, devem ser tratadas com pragmatismo. Ele então respirou profundamente e arrematou. Tenho percebido também, nessa região, aumento de deficiências físicas e mentais nas novas gerações. Além disso, eles não possuem mais poderes telepáticos, o que é uma prova de que são elementos de nossa raça que estão se degenerando. Precisamos evitar a propagação desta constituição genética fraca. Vários, entre eles, se misturaram com a raça vermelha, maculando nosso sangue sagrado. Já nos basta, temos que conviver com os impuros vermelhos. Por todos esses motivos, eu proponho realizarmos um teste com essa bomba em nossos próprios domínios. Com uma frieza assustadora nos olhos, ele sentenciou: exterminaremos essa região se eles não têm nada para oferecer ao nosso povo, além de problemas. A Atlântida Ocidental estará melhor sem eles. Gadeir sempre admirou a beleza e o poder da raça branca Atlante e a taxou de superior, pois acreditava que ela deveria prevalecer em toda a Atlântida. Ele era decididamente um racista sem escrúpulos, tanto que desejava exterminar os vermelhos assim que destruísse Atlas. Além disso, poderíamos dizer que ele foi o verdadeiro fundador da eugênia, que é a ciência responsável pelo estudo das condições mais propícias à reprodução e ao melhoramento genético da espécie humana. Porém,
com terrível agravante. Gadeir, assim que percebeu as deformações morais e genéticas, que eram frutos das reencarnações de capelinos como ele, passou a selecionar grupos específicos que considerava impuros e iniciou um processo de esterilização e extermínio em massa, como tentativa de eliminar a herança genética desses elementos supostamente imperfeitos. O leitor já deve ter visto recentemente essa mesma história terrível se repetindo em nossa humanidade. Sim, a criação do programa Higiene Racial do Terceiro Reich na Alemanha nazista. Também foi inspiração direta do sombrio clã dos Magos Negros, liderado por Gadeir. O extermínio das ditas raças impuras, os campos de concentração pelo Partido Nazista, foi manipulado diretamente por esses seres das sombras, sendo que esse ódio foi ainda maior sobre o povo judeu por causa de Atlas, que viria a encarnar como Moisés, tornando um símbolo fundamental das três principais religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo, demonstrando a Gadeir que elementos grandiosos nascem no mundo, independente de raças. Isso porque não estamos nem falando de Jesus, que também era judeu e certamente foi o melhor exemplar humano que nossa humanidade já teve. Entre todas as etnias encontraremos sempre elementos notáveis e aqueles que ainda precisam se aperfeiçoar. Fundamentalmente, a questão principal está no espírito, que está reencarnado naquela raça, e não particularmente nela. O super-homem, tão almejado pela ciência, jamais será conquistado a partir da constituição de um corpo biologicamente perfeito, mas sim pela sublimação da alma, tornando-se puro e equilibrado. Eis a fonte verdadeira do aperfeiçoamento integral da humanidade. Obviamente que toda a dor resultante do Holocausto da Segunda Guerra Mundial não fugiu aos imperativos da lei de ação e reação. Colhemos aquilo que plantamos. Essa é a lei. No entanto, tudo poderia ter sido diferente se o homem já tivesse aprendido a amar e a respeitar seus semelhantes, libertando-se de toda a roda kármica das encarnações, como expiações e provas. Infelizmente, os homens de todos os povos ainda não perceberam isso. O povo judeu, que tanto sofreu na mão dos nazistas, hoje em dia realiza ações semelhantes contra os palestinos, sob as mais injustificadas alegações. A insanidade humana insiste em ofuscar a luz de Deus. Somos todos irmãos dentro da família universal e temos um único Pai, o Espírito Criador. Não somos desta ou daquela raça, somente estamos momentaneamente vivendo determinada experiência. Somos espíritos imortais, assim jamais devemos levantar bandeiras sectárias. As raças e etnias são passageiras e os credos religiosos também o são. Somente o que fica é aquilo que adquirimos de valores espirituais em nossa caminhada eterna rumo à luz de Deus. Atlas, Moisés, se empenhou pessoalmente em todas as iniciativas para evitar a ação descontrolada do Terceiro Reich nas mãos de Gadeir durante aquele sombrio período da história da nossa humanidade. Infelizmente, nem todo o esforço realizado pelo alto conseguiu evitar o terrível Holocausto. Em poucos momentos da história de nossa humanidade, as trevas exerceram um domínio tão preocupante sobre o mundo. Trabalhamos incansavelmente
no céu e na terra, para impedir o avanço das sombras. Alguns leitores podem se perguntar como Moisés, um guerreiro, ex-mago, negro, redimido há poucos milhares de anos, pôde tornar-se um dos líderes mais importantes e significativos do processo de espiritualização da Terra. A resposta é muito simples. A nossa humanidade ainda é muito imatura e primitiva. Somente remédios amargos surtem efeito, salvo raras exceções. É evidente que a aptidão moral de Moisés foi fundamental para isso. No entanto, sua capacidade de liderança e o poder disciplinador que possuía sobre as massas terminaram sendo o elemento definitivo para seu êxito. Outro fator que preocupava Gadeir era o misterioso desaparecimento de crianças que nasciam com o poder sobre o vril. Na época de ouro, elas já eram raras. As que nasciam com ele se tornavam sacerdotes do vril e passavam por rigoroso treinamento. Porém, com a chegada dos capelinos, tornaram-se ainda menos frequentes os nascimentos desses seres especiais. Sol e Lua faziam parte da última geração em que o vril brilhava nas palmas das mãos, sendo que pouco menos de 10 nasceram em sua época. O povo em geral não tinha poder algum com o vril. Gadeir acreditava isso à degeneração de nossa raça. Ele dizia que nosso sangue estava perdendo sua força divina e que precisávamos exterminar os fracos e desenvolver os fortes. Ele justificava com argumentos insanos suas decisões doentias, sem encontrar oposições. É assim que surgem os ditadores cruéis, quando as massas passam a ser conduzidas como manada, do mesmo modo como ocorre hoje em dia. É porque paramos de pensar e abrindo espaço para que tiranos como Gadeir e Hitler se instalem no comando e cometam suas atrocidades. A alienação da humanidade permite que um pequeno grupo possa manipulá-la por intermédio de imposições da mídia, manobras políticas e religiosas, sem contar as tendências a modismos para estabelecer elevados padrões de consumo e adoração. A consciência e a liberdade são os bens mais valiosos para a humanidade. Infelizmente, ela costumeiramente faz questão de perdê-los. Electra então ergueu a mão e, demonstrando toda a sua indiferença pela sorte daqueles milhares de seres, apenas perguntou: mas se testarmos em nosso povo antes, isso não alertará Atlas para preparar-se para a defesa? Nosso líder fez um sinal de que já havia pensado sobre isso e arrematou: será bom para deixá-lo preocupado. Além disso, atacaremos poucas horas após nosso teste, até para parecer ao nosso próprio povo que esse ataque partiu de Atlas. Talvez nossas cidades fiquem receosas ao saber que estamos atacando nossa própria gente. Não quero temores desnecessários. Depois de alguns instantes de silêncio, Gadeir perguntou a todos: alguém tem outra ideia ou objeção a esse plano? Todos se mantiveram em silêncio, enquanto eu sentia um profundo mal-estar com tudo aquilo. Uma onda de tristeza e sofrimento me envolveu, como se eu pudesse ouvir o grito de dor de todos aqueles que morreriam com a terrível explosão. Essa mudança de sintonia repentina me fez ouvir uma voz dentro da minha cabeça, dizendo: Andrew, por tudo que sempre acreditamos, não permita esse genocídio. Era a voz de Evelyn. Eu dei um passo na cadeira e fiquei olhando para os lados à sua procura. Todos ficaram me observando, como uma forma de entender que loucura se passava em minha cabeça. Só depois me dei conta de que Gadeir me examinava minuciosamente, aguardando que eu explicasse aquele meu comportamento típico dementado. Eu hesitei por alguns instantes
e, por fim, resolvi argumentar sobre a decisão, sem me expor demasiadamente, até porque não estava assim, tão preocupado com as milhares de mortes que estavam por acontecer. Bom, eu só estava pensando que talvez possa existir pessoas valorosas em meio a essa região que destruiremos. Creio que seria prudente sondarmos se existe por lá algum potencial sacerdote do Vril. Isso pode nos ser útil na batalha de fato. Creio que a guerra será decidida no grande jogo do Vril. Quem conseguir dar o checkmate com o quinto elemento será definitivamente o vencedor. Gadeir achou uma ideia enfadonha, mas percebeu que muitos sacerdotes demonstravam apoiar minha ressalva. Ele então rapidamente determinou: creio que seja pouco provável encontrar algo de bom naquele meio. Mas para garantirmos, você, Arnak e Rio partirão para lá imediatamente, para sondar a região. O teste será realizado daqui a 7 dias. Este é o prazo que lhes dou para resgatar algo que vale a pena em meio àquela malta infeliz. E sem dar tempo para qualquer protesto, ele bradou: reunião encerrada. Todos começaram a se levantar de suas cadeiras para sair da sala. E Arnak ficou me olhando com aquela sua expressão que dizia: você só nos mete em confusão. Tive de ouvir, até a hora de partirmos, suas intermináveis reclamações de que perderia festas fantásticas por causa dessa maldita expedição no meio da selva. Eu lhe disse que era algo melhor que partir para um mundo primevo e que, portanto, ele poderia ficar sossegado. Quando estávamos nos programando para sair, saguão principal, Electra acenou e disse-me com um tom de voz carregado de rancor: boa perda de tempo. Você não vai encontrar nada que vale a pena em meio àquela corja. E quem sabe, você já fica por lá e me dá uma grande alegria quando essa região for destruída daqui a 7 dias.